tarde, mulheres. Hoje nós vamos falar então sobre identidade. Aquela identidade que Deus colocou dentro de nós. O que é a nossa identidade, né? Quem somos, o que nós fazemos, de onde nós viemos. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Tudo isso faz parte de como nós servimos no nosso dia, né? E o meio, né? O meio que nós vivemos. Tudo que nós fazemos no dia a dia, eles fazem parte da nossa identidade. E na Bíblia nos diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Mas muitas vezes a gente ouve que quando a gente vem para Jesus, a gente vai ter uma vida perfeita. A nossa vida melhora muito, sim, porque Deus, Ele é a saída para todas as coisas. Ele nos traz paz, nos traz alegria. Se nós vivermos conforme a palavra dele, nós vamos ter uma vida de paz. Porém, as nossas provações não se acabam quando nós conhecemos a Jesus. Tem muitas coisas que vêm da verdade de onde nós nascemos. Aquelas verdades que permearam a nossa infância, a nossa juventude. Até hoje elas vêm no meio de nós e a gente acaba vivendo uma vida baseada naquilo que a gente aprendeu lá atrás. Às vezes a gente vai tratar o nosso esposo, o nosso amigo, o nosso patrão, de uma forma que vem, às vezes, daquilo que a gente viveu lá na nossa infância. Nem sempre a gente vai conhecer Jesus e vai ficar perfeito. A gente vai precisar, muitas vezes, curar aquilo que ainda dói lá do nosso passado, para nós conseguir, talvez, tratar o nosso marido do jeito certo, porque muitas vezes a gente vai fazendo coisas e vai guardando coisas, não vai conversando, e quando tu vê, tu vai só explodindo. Tu vai respingando os seus problemas, aquilo que tu passou lá atrás, que muitas vezes ele está até guardado dentro de nós e a gente nem lembra mais, mas aquilo ainda permeia algumas atitudes que nós temos no nosso dia, né? Então, a gente deve conhecer a verdade dentro de nós, né? Nós devemos conhecer essa verdade para que a paz que excede todo entendimento humano, essa paz que vem de Deus, ela consiga ser exalada de nós. Porque quando a gente não se conhece, a gente não consegue também mostrar para os outros a paz que Deus coloca em nós. Nós dizemos também que a infância é o solo que a gente pisa pela vida toda. Porque realmente as coisas que aconteceram lá quando a gente era pequenininho, talvez um dia falaram para você que você era burro, talvez eles disseram que você não valia nada, ou que você não ia servir para nada. Quem aqui ia casar com você desse jeito? E essas coisas que aconteceram lá atrás, elas ainda doem. Por mais que a gente às vezes não lembre, mas de vez em quando aquilo vem e aquilo ainda machuca, aquilo ainda sangra e vai ter consequências na nossa vida cotidiana, vai ter consequências para os outros que estão pertinho de nós, porque às vezes a gente está tão estressada, está explodindo com todo mundo, a gente não sabe nem de onde vem aquilo. Às vezes é uma palavra que te lembrou, talvez não da palavra que você escutou lá atrás, mas te lembrou daquela sensação que você viveu naquele dia que te chamaram de burra, de inútil. E aquela sensação, o teu cérebro, ele é atemporal, ele não se lembra se isso aconteceu ontem, se aconteceu há 10, 15 anos atrás. Ele vai lembrar da sensação e o sofrimento vai ser o mesmo. Então talvez você está explodindo com o teu filho, com o teu marido, e não é nem culpa deles, não é nem pelo que eles falaram, mas é uma palavra parecida que fez o teu cérebro lembrar de uma coisa que você viveu lá atrás. E isso acaba às vezes afastando os nossos maridos, afastando os nossos filhos, porque a gente tem às vezes comportamentos que maltratam e eles nem sabem o que está acontecendo. Às vezes a gente explode por uma gotinha, não é nem copo cheio, às vezes só pingou mais uma gotinha e você vai explodindo e eles não estão nem entendendo de onde está vindo aquilo ali. E às vezes, quando nós conhecemos o Cristo, nem tudo que a gente viveu lá atrás vai sumir. A gente vai se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa que quer servir, que tem intenção de viver uma vida para Ele, mas os traumas do nosso passado, eles continuam ali, né? E por isso muitas vezes a gente é uma pessoa estressada, briguenta, arredia, a gente está sempre na defensiva, parecendo às vezes que tudo está te atacando, qualquer coisa que estão falando está te atacando, mas às vezes é só... Às vezes o problema está na gente. Está na gente. É. A gente não está sendo atacada. Você pensa que o outro está te xingando, mas nem foi bem assim. Do jeito que ele falou, às vezes não era. Às vezes era uma questão de dar uma crítica construtiva.
construtiva, uma coisa para te melhorar, e não, tu tá entendendo como um ataque, para te derrubar, e não é. E será que viver desse jeito faz a gente feliz? Sendo estressada, briguenta, né? Estando sempre preocupada, pisando em ovos para saber se os outros vão estar nos atacando, nos machucando. Isso acho que não faz ninguém feliz. A gente viver sempre com medo, né? Sempre com medo de estar sendo a errada, sempre achando que tudo que o outro está falando é para nos diminuir. A gente não é feliz desse jeito, né? Às vezes, essas coisas nos tiram do nosso lugar de mãe, de melhor esposa, de serva, de filha. Eles acabam deturpando aquilo que a gente pensa que poderia ser melhor. Às vezes a gente quer ser melhor, quer fazer melhor, mas essas atitudes, essas coisas lá de trás que ficam vindo, ficam nos atacando, às vezes até o próprio inimigo nos lembra de algumas coisas que a gente faz anos nem lembrava. E isso tira a nossa devoção, vamos dizer assim, tira a qualidade da nossa devoção, tanto para a nossa família quanto para Deus. Muitas vezes a gente acaba por se sentir não merecedora nem do amor de Deus, porque um dia lá atrás a gente se sentiu rejeitada, abandonada, que a gente não merecia amor, não merecia carinho, e às vezes a gente sente que nem Deus pode nos amar, mas Ele ama, né? Ele ama tudo em nós, porque foi Ele que nos fez, né? E será que vivendo dessa forma a gente consegue romper naquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Ele projetou para nós? As nossas próprias barreiras, será que a gente consegue romper? As crenças limitantes que permeiam a nossa vida, que estão sempre ao nosso redor. E já diz o nome, né? As crenças limitantes, talvez é alguma coisa que colocaram em cima de nós, que nem aquelas palavras que eu disse, né? Talvez eles disseram que você não servia, mas não é bem assim. Deus, Ele te fez, Ele colocou uma essência dentro de você, e aquilo ali está ali dentro para romper, esperando só você entender quem você é, para você poder romper naquilo que Deus te fez, naquilo que Ele criou para você ser. Mas a gente fica com aquelas crenças que colocaram dentro de nós e a gente acredita realmente que é verdade. E as crenças limitantes, o que elas são? São como um óculos quebrado. Quando você olha através de uma lente quebrada, você vai enxergar tudo embaçado, embaralhado, né? Talvez aquilo você vai enxergar tudo distorcido. Talvez você vai pensar, não, mas eu não consigo vender nada, eu não consigo fazer nada, eu não sirvo para nada. Mas Deus só colocou ali, não, você só precisa aprender, você só precisa treinar. Você não está enxergando o potencial que Deus colocou dentro de você. Aqueles óculos quebrados, eles estão tirando de você poder enxergar aquilo que Deus projetou para ti, para o teu futuro, para que você possa romper, sair da onde você está se sentindo presa. Porque como você vai conseguir enxergar num óculos quebrado? Se você tem a visão embaçada, se você colocar um óculos quebrado, vai piorar. Se você colocar o óculos perfeito, aquele que Deus te olha, aí você vai conseguir ir além. Aí você vai conseguir enxergar o caminho, vai conseguir ver todos os caminhos que Ele colocou na tua frente para te escolher. E talvez você vai conseguir entender a verdade e a vontade de Deus para a tua vida. No meu caso, o meu pai dizia, quem é que vai querer casar com você desse jeito? Mandona, brigona, a sargentona, assim eles me chamavam na casa. Mas eu consegui. Eu casei, alguém casou comigo. Mas então, são coisas que às vezes vêm para me lembrar. E eu consegui. Claro que Deus, Ele vem me mudando. Quando eu casei, quando eu conheci meu marido, eu não era crente. Eu amava Deus, sim, mas não da forma que eu amo hoje. Era diferente. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E aí tu pensa, uma mulher brava, estressada, briguenta, ciumenta. Quem é que eu queria mesmo? Coitado, né? Aguentou. Mas hoje, graças a Deus, Deus vem me moldando. E cada vez que eu vou aprendendo mais, eu vou mudando um pouquinho mais. Para conseguir que dentro de casa a gente tenha uma convivência boa, feliz, mais agradável. Porque se eu vivesse do jeito que eu era antes, não teria mais marido. Porque ninguém aguenta a tal da mulher rixosa, a tal da goteira que fica pingando sempre sem parar, né?
E às vezes a gente tá nessas lentes que colocaram em cima de nós. Me fizeram acreditar que eu era daquele jeito, mas eu não era. Hoje eu vejo que eu tento ser uma princesa hoje. Por mais que eu ainda seja um pouco briguenta, estressada, que eu ainda, de vez em quando, acabo passando além da conta do que eu deveria falar, mas eu me policio hoje. Eu quero ser uma mulher delicada. Eu quero ser uma mulher digna de amor, de carinho, que seja aquela que o marido tem prazer de chegar em casa para ficar comigo, né? Antigamente não, eu só queria o que eu queria. Mas Deus, ele vem para nos moldar e para nos mudar, para que a gente possa servir o propósito dele, tanto dentro como fora de casa. E, né, coloquei, por vezes a gente ainda acredita nessas coisas que o inimigo nos traz. Ele nos traz a lembrança dessas palavras que nos disseram lá atrás, né? Que a gente não ia dar certo, né? Mas isso é mentira. Tudo isso é mentira, são coisas que colocaram sobre nós e que hoje a gente tendo consciência, a gente tendo, né, aprendendo como nós somos, conhecimento sobre nós, a gente pode aprender e mudar. A gente não precisa ficar preso naquelas coisas que disseram sobre nós, porque tudo em nós pode ser moldado. Hoje nós podemos ter o fruto do Espírito Santo, nós podemos aprender todos aqueles 9 domínios. A gente pode aprender, a gente pode ser moldado por ele. A gente não precisa viver como disseram que a gente viveria. Nós precisamos enxergar além desses óculos. Porque se você perguntar para alguém, mas alguém que te ama, não aquele que diz que ama, mas aquele que ama de verdade, ele vai dizer quão maravilhosa você é. Posso te dar uma coisa? Por exemplo, assim, tu disse que tu era mentirosa, sargentona, né? Tá. Isso aí veio da tua personalidade ou veio da tua família, lá do teu pai ou da tua mãe? Ou teve uma convivência assim de muito ano? Assim, geralmente o que acontece? A gente tem a nossa personalidade principal ali, né? Que fala dos temperamentos, melancólico, fleumático, colérica e sanguínea. Cada um tem o seu temperamento principal, porém a gente pode ser moldado. Mas as vivências que a gente vive desde lá do ventre da nossa mãe, é isso que vai nos moldar. Em primeiro lugar, uma mãe que cobra, uma mãe que exige muito, que briga, gritos pela casa, né? Os pais que às vezes não se entendem e às vezes eles estão buscando o melhor para os filhos, mas muitas vezes eles brigam entre si, os filhos escutam, então quando os filhos crescem, eles vão cobrar aquilo também do outro, mesmo que o outro talvez não viveu numa casa assim, não viveu numa casa de briga, né, de cobrança, mas a gente foi moldada desse jeito, então a gente vai cobrar do outro aquilo que a gente entende que é o normal. Né? Hoje a gente aprende que viemos de famílias funcionais ou disfuncionais. Né? O que são as famílias disfuncionais? São aquelas que tem briga, que tem grito, que tem violência. Às vezes não é violência doméstica de bater, mas às vezes é uma violência patrimonial, é uma mulher que não pode trabalhar, não pode comprar nada, qualquer coisa, até para comprar um absorvente precisa de dinheiro do marido. E às vezes esse marido ele faz, não é que nem às vezes o homem provedor que hoje a gente conhece. Não é por isso que a mulher não trabalha para cuidar da casa e ter uma família feliz. Não, ela não pode trabalhar porque ele precisa ter domínio sobre ela, né? Então muitas vezes a família, ela vem toda bagunçada e a gente vai crescendo toda errada. Porque a gente vê tanta coisa que a gente não deveria ver. Tem muitos filhos que hoje a gente vê, que nem eu aprendi ali no curso, a gente vê como a criança, o cérebro entende como abuso sexual se eles escutarem os pais no ato. Não precisa ver, nem sofrer um abuso, mas se eles escutarem, ou se eles sentirem o cheiro, porque sexo tem cheiro. Então se eles sentirem o cheiro, o cérebro já sabe, o cérebro tem, né, para identificar. Então ele já tem uma ferida de um abuso sexual mesmo não tendo passado. Por isso que é muito perigoso hoje os filhos dormirem no quarto dos pais. A gente aprende assim cada coisa que a gente não faz nem ideia. Coisas que a gente viveu quando o bebê estava dentro da nossa barriga. O bebê sente. Muitas vezes a criança já cresce com uma ferida de rejeição
porque ela foi muitas vezes ali dentro da barriga da mãe. Eu não vou conseguir cuidar. Eu não vou dar conta. Eu não posso. Eu não vou criar esse filho. Talvez a mãe não tinha intenção, a mãe amou esse filho, mas o pai bateu, talvez o pai chutou. Cada palavra que o bebê ouviu, aquilo ali, ele não tem aquele discernimento, mas as memórias celulares, tudo que a mãe sente, o bebê sente. Então tudo que a mãe está sofrendo, a angústia, a rejeição que a mãe está sofrendo, tudo isso o bebê já sofre. Coisas que a gente nem imaginava que podia acontecer. A gente, pelo meio, pelo crescimento, a gente sabia que mudava, mas dentro da barriga. E a partir das 4 semanas o bebê já começa a sentir tudo que a mamãe sente. Então tu imagina, tudo que essa mamãe sentir enquanto o bebê está crescendo dentro, esse bebê vai sentir também, né? Sempre. Eu sei que eu tenho uma sobrinha que foi doada. Antes de nascer. Daí a minha cunhada pegou, meu cunhado chegado para criar. Agora ela tem 1 aninho e meio. Eles às vezes longe falam, a menina cantando, falam na situação da criança que ela sofreu, ela faz isso aqui, ó. Já tiver a criança, escuta o que estão falando, se é dela ou se é da mãe dela, se ela se sente que ela não quer ouvir, que ela vai querer. Foi rejeitado desde pequenininho. Ela já sabe, já sente, não teve o cheiro da mãezinha, não teve o carinho, o afeto. É diferente quando é o afeto da própria mãe, porque dentro da barriga eles são um. Até os 3 anos de idade a criança não entende que ela é outra separada da mãe. Até os 3 anos o cérebro deles entendem que eles são um com nós. Por isso que tem toda aquela ansiedade da separação. Quando a gente sai, que eles ficam longe, que eles morrem desesperados, achando que a gente nunca mais vai voltar. Sim, dentro de casa, não deu outra. Eles acham que se eles perderem a mamãe de vista, eles nunca mais vão ver a mãe. Então, para ter a noção de como é essas crianças, né, que são machucadas quando são abandonadas. Muitas que as mães tentam abortar, às vezes até por obrigação do parceiro, numa gravidez indesejada, as mães tentam abortar, não conseguem, essas crianças crescem sofrendo uma raiz, uma rejeição tamanha. Imagina o que é que ela não sente dentro da barriga ali, a neném sente quando é tomado aqueles remédios para abortar e não aborta. Deve sentir uma dor, alguma coisa, vai sentir porque é para matar o bebê. E as crianças, e as pessoas não pensam, né? Até fazer. Para eles o que importa é a vida deles que vai seguir. A criança naquele momento não é nada. Eles fingem que nem é uma vida. É muito triste quando a gente para pensar. E também diz a Bíblia, né? Que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Né? Diz lá em Provérbios 23:7, porque tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente faz, a gente já pensou antes. Tu nunca vai, mesmo às vezes coisas involuntárias, a gente levanta para fazer alguma coisa, a gente pensou, tem que levantar para ir em tal lugar. Tu não faz nada sem pensar. Então se tu pensa bem ou mal, o teu coração, assim você é. Né? Então, tudo que a gente pensa, né? E eu quero fazer uma dinâmica com vocês, então, com o celular e com o espelho. Não vai ser muito demorado. Quem tiver o espelhinho ou o celular, aí vocês vão olhar para o celular ou para o espelhinho, vão se enxergar. Uma dinâmica que talvez vai diminuir algumas crenças que vêm limitando a vida de vocês. Talvez a gente nem percebe, mas tem algumas coisas dentro de nós que estão travadas porque a gente acredita que a gente não pode, que a gente acredita que a gente não é capaz. Então, com vocês olhando para vocês mesmas, eu vou falar e vocês repitam comigo, mas mesmo que vocês não acreditarem, mas repitam com ímpeto, com vontade, com verdade, mesmo que vocês não acreditem em nada que eu disser, vocês repitam como se fosse verdade. Prontas? Tá. Repitam comigo então. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Escolhida e separada desde o ventre.
Escolhi separar a Deus. As dores da minha infância As dores da minha infância não definem quem eu sou em Cristo. não definem o que eu sou. A minha identidade está firmada A minha identidade está firmada. na verdade e não na ferida. Na verdade, não. Não sou o que disseram que eu era. Não sou o que disseram que eu era. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou especial. Eu sou especial. Deus me fez assim. Deus me fez assim. Eu importo. Eu importo. Os meus sentimentos importam. Os meus sentimentos importam. Meu pai me desenhou. Meu pai me desenhou. E por isso eu sou perfeito E por isso eu sou perfeito aos seus olhos. aos seus olhos. Deus me conhece por inteiro. Deus me conhece por inteiro. E ainda assim Ele me ama profundamente. E ainda assim me ama profundamente. Eu sou curada, Eu sou curada. livre e cheia de propósito. Livre e cheia de propósito. Eu perdoo a menina ferida em mim. Eu perdoo a minha ferida. Eu acolho a mulher que eu estou me tornando. Eu amo a mulher. Hoje eu decido viver Hoje eu decido viver. quem foi chamada para grandes coisas em Deus. Quem foi chamado para fazer grandes coisas em Deus. Mulher, creia que você foi escolhida. Você não está aqui por acaso. Jesus te ama e Ele quer te usar. E por isso você precisa romper. Precisa deixar as coisas que te disseram lá atrás. Você precisa não esquecer, porque a gente não tem amnésia, a gente lembra. Mas lembrar que Deus te fez por um propósito. Que Ele te colocou no mundo por um propósito. E na Bíblia diz que se o teu pai ou a tua mãe te esquecer, Ele jamais vai te esquecer. Ele jamais vai te deixar, porque Ele te ama. Deus te planejou cada pedacinho de você. Ele te ama. Acredite em você. Você precisa acreditar em si mesmo, senão ninguém mais vai acreditar. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Por isso, se ame em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Busque se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente vai muito mais longe. A gente acredita mais em nós. Quando a gente se conhece, a gente sabe para que Deus nos chamou. Eu não sei o que você viveu até aqui, ou vive até hoje, mas o caminho para uma vida mais feliz, mais leve, mais produtiva é o autoconhecimento. É buscar a cura, a ressignificação do que ainda dói dentro de você. Só lembre que você não precisa carregar tudo sozinha. Eu trouxe essa música para vocês escutarem como Deus vê vocês. Como é que Ele fez vocês. Para vocês lembrar que cada pedacinho de vocês Ele desenhou, Ele planejou. Ele criou tudo em vocês. Nada foi sem propósito. Nada que Ele faz é sem propósito. Cada pedaço foi feito por Ele. Para que você